Quando Deus chama alguém, raramente esse chamado faz sentido diante das lentes naturais, porque o que é espiritual nunca será lógico. Quando olhamos para as Escrituras, vemos um padrão claro. Deus não procura os mais preparados, os mais estudados ou os mais influentes. Ele procura os disponíveis. Ele busca corações dispostos, mesmo que imperfeitos. Foi assim com Moisés, um fugitivo gago que se escondia no deserto e mesmo assim foi chamado para confrontar o homem mais poderoso do Egito. Foi assim com Gideão, que se via como o menor da menor tribo, escondido em um lagar, quando Deus o chamou de valente guerreiro. O chamado divino não consulta o currículo. Ele rasga o conceito humano de mérito, porque para Deus a capacitação não vem antes. Ela vem durante a jornada, no caminho passo a passo, e isso incomoda, porque nos obriga a depender inteiramente dele. Aos olhos da lógica humana, seria mais seguro que Deus escolhesse os mais experientes, os que já têm estrutura, os que sabem falar bem, os que têm liderança nata. Mas Deus não está em busca de desempenho, ele está em busca de rendição. O chamado que vem de Deus muitas vezes parece insano, ilógico, arriscado e até constrangedor, porque ele faz questão de usar aquilo que o mundo despreza para confundir os que se acham sábios. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, está escrito: Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. É assim que Deus age. Ele reescreve a história a partir de quem todos achavam que não tinha história nenhuma. E é por isso que o chamado é, antes de tudo, um choque, um rompimento com o que era normal. Quando Deus chama alguém, ele não está apenas entregando uma missão, ele está revelando uma identidade. Muitos passam a vida inteira buscando reconhecimento, diploma, aplauso, validação, e ainda assim não se sentem completos. Mas basta um chamado de Deus para que tudo mude. Porque quando a voz dele nos encontra, nós deixamos de ser definidos pelas feridas e começamos a ser moldados pela promessa. E essa transição é assustadora. Muitos resistem ao chamado porque ainda estão apegados às suas limitações. Acham que não sabem o suficiente, que não são bons o bastante, que não têm capacidade. Mas Deus não se impressiona com limitações humanas, porque Ele mesmo se torna a capacitação. A presença dele compensa qualquer ausência que você tenha. Quando o chamado chega, ele não vem com manual, com mapa ou com garantia de que tudo vai dar certo. O chamado vem com uma ordem simples: vai, porque eu serei contigo. Foi isso que Deus disse a Moisés. Foi isso que Jesus disse aos discípulos. E é isso que ele diz a você. Não espere estar pronto para obedecer, porque a prontidão espiritual não se mede por preparo técnico, mas por confiança. Deus está procurando quem diga: eis-me aqui. Mesmo com medo, mesmo tremendo, mesmo sem entender, porque quem diz sim, mesmo sem entender, se torna o lugar onde Deus revela o que ninguém esperava. O improvável, o invisível, o frágil, o ignorado, o esquecido. É nesse tipo de gente que Deus ama habitar. E é esse tipo de gente que muda o mundo, não por força própria, mas pelo poder dele, que age onde ninguém mais enxerga valor. Não é por acaso. Nunca foi. Quando Deus escolhe o improvável, ele está revelando a essência do seu reino. Um reino onde os valores são invertidos, onde o menor se torna grande, onde o último será o primeiro, e onde a fraqueza humana se torna a vitrine da força divina. A escolha de Deus pelo improvável é intencional, porque expõe a falência da lógica humana e exalta a soberania da graça. Deus não procura os que brilham, mas os que refletem. Ele não procura gigantes, mas corações quebrantados. E quanto mais improvável for alguém, maior será o impacto da transformação.
porque quanto mais baixa é a plataforma de onde alguém parte, mais visível se torna a mão de Deus que o levanta. Foi intencional quando Deus passou por todos os irmãos de Davi, fortes, belos, treinados, e escolheu o pastor esquecido no campo. Foi intencional quando Jesus chamou pescadores analfabetos para se tornarem colunas do Evangelho. Foi intencional quando Deus deu o maior reavivamento de Nínive nas mãos de um profeta relutante como Jonas. E foi intencional quando Saulo, perseguidor, foi transformado no maior apóstolo da história. Deus nunca desperdiça um improvável. Pelo contrário, Ele os procura. Porque o improvável não confia em si mesmo. O improvável sabe que, se algo de bom acontecer, foi Deus quem fez. E é por isso que ele se move entre os fracos, para que ninguém roube sua glória. A escolha divina tem mais a ver com o que está oculto do que com o que é visível. O mundo olha o exterior, Deus sonda o coração. O mundo vê números, títulos, influência. Deus vê lágrimas, joelhos dobrados e corações dependentes, e é por isso que ele surpreende. Porque enquanto o mundo aposta nos favoritos, Deus aposta nos esquecidos. Ele faz isso para lembrar a todos que sua graça não depende de desempenho. Ele levanta os pequenos para calar os grandes. E isso não é injustiça, é justiça divina. Porque Deus não está competindo com a lógica dos homens. Ele está redimindo uma história que a lógica jamais entenderia. E quanto mais improvável é alguém, mais poderosa será a mensagem que Deus escreverá com sua vida. Ser improvável não é uma fraqueza, é uma credencial espiritual. É a assinatura de Deus dizendo: foi eu quem escolhi. E quando Deus escolhe, nem o passado pode impedir, nem a opinião alheia pode reverter, nem o inferno inteiro pode cancelar. A escolha divina não é uma sugestão, é um decreto. Quando ele escolhe, ele também sustenta. Quando ele chama, ele também capacita. E quando ele levanta, é para que o mundo veja que foi ele quem fez. Não se sinta menor por ser o improvável. Sinta-se honrado. Porque enquanto muitos são escolhidos por homens, poucos são escolhidos por Deus. E quem é escolhido por Deus, ainda que ninguém acredite, será transformado em resposta onde antes era só interrogação. Dizer sim a Deus antes de estar pronto é um dos atos mais corajosos que um ser humano pode fazer. Porque esse sim não vem amparado por certezas, nem protegido por estruturas, nem confortado por previsibilidade. Ele vem nu, frágil e exposto. O sim que agrada ao coração de Deus é aquele que nasce no meio do medo, da dúvida e da insuficiência. Porque não é um sim que se apoia na capacidade própria, mas na fidelidade de quem chamou. Esse é o sim de Abraão, que saiu da terra de seus pais sem saber para onde ia. É o sim de Maria, que aceitou carregar o Salvador sem entender como isso seria possível. É o sim de Pedro, que deixou tudo, barco, redes, sustento, para seguir uma voz que o chamava para pescar homens. O sim que Deus honra é aquele que vem antes da capacitação, e não depois. Muitos querem dizer sim quando tudo estiver certo, quando tiverem dinheiro, estrutura, conhecimento, segurança, mas Deus não chama os prontos, Ele chama os dispostos. Porque a prontidão humana quase sempre se torna uma armadura que impede a dependência. E Deus não trabalha com autossuficiência, Ele trabalha com entrega. Por isso, Ele nos chama no meio da desordem, do caos, da instabilidade. Porque é nesse lugar que o sim brilha com mais intensidade. O sim dito no escuro tem mais valor do que qualquer grito no palco. Porque ele não é ensaio, é renúncia, não é performance, é fé. E a fé que Deus busca é aquela que pula no desconhecido, confiando que haverá chão quando os pés tocarem o vazio. O peso desse sim é real,
Porque ao dizer sim ao chamado, você também diz não para muitas outras coisas. Diz não para o conforto, diz não para o controle, diz não para os elogios dos homens, diz não para os planos próprios. E isso dói. Dizer sim a Deus é escolher um caminho onde muitas vezes você parecerá louco, incoerente, até irresponsável aos olhos de quem não ouviu o que você ouviu. Mas é nesse lugar de contradição que Deus trabalha com mais poder, porque Ele não nos chama para sermos entendidos, Ele nos chama para sermos obedientes. E a obediência que Ele procura não é parcial nem condicional. É total. É o tipo de obediência que diz: seja feita a tua vontade, mesmo que eu não compreenda a tua direção. Esse sim tem um preço, mas também carrega uma promessa. Quem diz sim antes da capacitação é aquele que verá milagres que os outros não verão. Porque a capacitação de Deus só se revela para quem se move. A unção vem na jornada, a força vem no deserto, a sabedoria vem no confronto. O poder vem na fraqueza. Deus não entrega um manual, Ele entrega sua presença. E é essa presença que vai capacitar, ensinar, levantar e sustentar. Por isso, não espere sentir que está pronto. Se você ouviu o chamado, responda. O sim que Deus espera não é o do forte, é o do quebrantado. Porque quem diz sim quebrado será curado no caminho, e quem diz sim com lágrimas colherá com júbilo. O chamado de Deus não vem com atalhos, ele vem com um deserto, e o deserto não é um acidente, é uma etapa, uma estação necessária. Um lugar onde a alma é desconstruída para que o espírito seja edificado. Ninguém é capacitado por Deus sem antes passar pelo silêncio, pela escassez e pela solidão do deserto. Foi assim com Moisés, que passou 40 anos longe do Egito antes de voltar como libertador. Foi assim com Davi, fugindo nas cavernas antes de sentar no trono. Foi assim com Jesus, que depois de ser batizado e ouvir a voz do Pai dizendo: "Este é o meu Filho amado", foi imediatamente conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. O deserto não é a ausência de Deus, é o lugar onde Ele treina, corrige e molda os que Ele escolheu. No deserto, as distrações somem, os apoios humanos caem, e resta apenas uma coisa: a dependência de Deus. E é nesse cenário de aparente abandono que as maiores revelações acontecem. O deserto nos ensina a ouvir, nos ensina a calar, nos ensina a orar sem aplausos, a servir sem plateia, a obedecer sem recompensa imediata. O deserto expõe o orgulho, revela o que está escondido e purifica as motivações. Ele tira as muletas emocionais, destrói os ídolos secretos e arranca as máscaras. Porque Deus não quer capacitar um personagem, Ele quer transformar um coração. E isso só acontece na dor. A capacitação divina passa pela lapidação. Não há ministério sem deserto, não há unção sem cruz, não há autoridade sem renúncia. Muitos confundem o deserto com rejeição, mas o deserto é confirmação. É a assinatura de que você foi escolhido. Porque Deus só disciplina filhos, só molda vasos que Ele vai usar, só treina guerreiros que Ele pretende enviar. Se você está no deserto, não é porque Deus se esqueceu de você. É porque Ele está te preparando para carregar algo que exige mais do que talento. Exige caráter. E caráter não se forja na multidão, mas na solidão. Não se constrói com elogios, mas com confrontos. Não nasce na abundância, mas na escassez. O deserto é a escola onde Deus capacita os que Ele chamou. E se você está ali, é porque Ele tem planos maiores do que sua mente pode imaginar. No deserto, aprendemos que Deus é pão quando não há comida, que Ele é água quando não há fonte, que Ele é nuvem quando o sol castiga e fogo quando o frio consome. No deserto, Deus não permite que nada mais funcione, porque Ele quer ser tudo. E quando aprendemos a depender dEle ali, estamos prontos para carregar a unção cá fora.
O que nasce no palco morre com o tempo, mas o que é gerado no deserto atravessa gerações. O deserto dói, sim, mas também cura. Desconstrói, sim, mas também levanta. Quem sobrevive ao deserto com o coração fiel, sai de lá com autoridade espiritual que o inferno não pode imitar. Porque o deserto não apenas revela quem você é, ele revela quem Deus é dentro de você. Essa é a chave que separa os que sonham dos que vivem o propósito. Obedecer antes de se sentir pronto. Porque no reino de Deus, a capacitação nunca precede a obediência. Ela nasce dela. Deus não entrega tudo de uma vez. Ele entrega à medida que caminhamos. E isso quebra o orgulho humano, que quer garantias antes de dar o passo. A obediência verdadeira é aquela que anda mesmo sem mapa, que confia mesmo sem sinal, que segue mesmo sem enxergar. Porque não depende de sentir, mas de crer. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, está escrito: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Isso é fé, isso é obediência, e é isso que ativa a capacitação. Quem espera se sentir capacitado para obedecer, nunca sai do lugar. Porque Deus não quer que você confie na sua força, mas na direção dele. A obediência é a porta que abre os depósitos do céu. É como se cada passo no escuro acendesse uma nova lâmpada. Primeiro você obedece, depois você vê. Primeiro você desce da barca, depois caminha sobre as águas. Primeiro você se dispõe, depois ele derrama o azeite. O céu só libera o que está preparado para ser carregado por mãos obedientes. Por isso Deus muitas vezes fica em silêncio, não porque te abandonou, mas porque está esperando sua resposta. Ele não discute, ele chama e espera que você responda. A capacitação será liberada na medida exata da sua obediência. Obedecer sem entender é um ato de maturidade espiritual. É quando você para de negociar com Deus e passa a confiar nele. Quando você não impõe condições, não exige sinais, não pede garantias. Quando você diz, eis-me aqui mesmo tremendo, mesmo com lágrimas, mesmo sem respostas. E quando Deus encontra esse tipo de coração, ele se move. Ele envia anjos, ele abre portas, ele derrama dons, ele multiplica forças. Porque a obediência atrai a glória. A obediência revela o favor. A obediência atrai a capacitação que você tanto espera. E muitas vezes Deus já te chamou, mas está esperando sua obediência para liberar o que ele já preparou. O céu já está pronto. Falta o seu sim. A capacitação que vem de Deus não é só habilidade, é também autoridade, discernimento, resistência, sabedoria e graça. E tudo isso vem com o tempo, na caminhada, no processo. Muitos se frustram porque querem o poder de Elias, mas não suportam o silêncio da caverna. Querem o nível de Paulo, mas não querem as marcas que ele carregava no corpo. Querem ser usados por Deus, mas não querem obedecer nos detalhes. E Deus observa esses detalhes, porque quem não obedece no oculto não pode ser usado no público. A obediência em coisas pequenas prepara o espírito para suportar responsabilidades maiores. E é por isso que Deus atrasa algumas promessas, não porque ele é cruel, mas porque a capacitação só pode vir para quem obedece primeiro. Quando Deus decide capacitar alguém, ele não usa os critérios da lógica humana, nem os instrumentos que o mundo valoriza. A capacitação do céu não se baseia em diplomas, conexões, influência ou aparência. Deus usa ferramentas espirituais, invisíveis, que só funcionam nas mãos de quem confia nele. Foi com uma vara comum que Moisés abriu o mar. Foi com 5 pedras que Davi derrubou um gigante. Foi com cântaros vazios e tochas acesas que Gideão venceu um exército. Foi com um cajado que Jacó atravessou o vale.
E foi com 12 homens simples, sem preparo teológico formal, que Jesus abalou o Império Romano. Deus ama usar o que parece insuficiente para realizar o impossível, porque quando as ferramentas não impressionam, a glória vai toda para Ele. As ferramentas que Deus coloca nas mãos dos escolhidos não têm brilho aos olhos humanos. Elas não seduzem, não causam inveja, não parecem capazes, mas carregam algo que nenhum equipamento humano pode replicar: unção. E onde há unção, há impacto. Onde há unção, há autoridade. Onde há unção, há transformação. O mundo valoriza o que é visível, mas Deus unge o invisível. Ele usa lágrimas como semente, joelhos dobrados como espada, silêncio como escudo e oração como combustível. Deus não precisa de estrutura. Ele é a estrutura. Ele não precisa de palco. Ele precisa de rendição. E quando encontra alguém disposto a carregar ferramentas espirituais, ele entrega resultados eternos. Muitos rejeitam suas próprias ferramentas porque as comparam com as dos outros. Olham para o que têm nas mãos e acham pouco, fraco, insignificante. Mas o problema nunca está na ferramenta, está na fé de quem a usa. Deus não te chamou para ser igual a ninguém. Ele te chamou para cumprir um propósito específico com as armas que só você sabe manejar. Quando Davi foi enfrentar Golias, recusou a armadura de Saul, porque entendeu que não venceria usando a estratégia de outro. Ele foi com o que sabia usar, com o que Deus já tinha lhe treinado. E é assim que você vence, não tentando copiar, mas sendo fiel ao que Deus te deu. A fidelidade é a ferramenta que você carrega, libera a manifestação do céu que você ainda não viu. Essas ferramentas espirituais, por vezes, parecem até desconfortáveis, porque envolvem renúncia, humilhação, tempo, silêncio, espera, perdão, jejum, disciplina. Mas são elas que constroem o interior necessário para sustentar o chamado. Deus não está te treinando para impressionar, Ele está te preparando para resistir. Porque não basta começar bem, é preciso terminar em fé. E para isso, as ferramentas humanas não bastam. Você precisa de algo que vem do céu, algo que os olhos não veem, mas que o inferno respeita. Algo que não se ensina, mas se transfere no secreto. A capacitação que vem de Deus não passa pela vitrine, passa pelo altar. E quem aceita essa capacitação vai longe, porque não depende do que carrega nas mãos, mas de quem habita no coração. A dor é uma linguagem que o céu entende. Embora ninguém a deseje, todos os que foram verdadeiramente usados por Deus passaram por ela. Porque a dor não é um castigo, é um treinamento, um refinamento. Uma escola silenciosa, onde o Espírito Santo ensina lições que não cabem em livros, onde se aprende não com teorias, mas com lágrimas. Deus usa a dor não para destruir, mas para forjar. Porque há profundidades em Deus que só se acessam depois de passar por vales profundos. A dor tira as cascas, os excessos, as ilusões. Ela nos mostra quem realmente somos e nos revela quem Deus verdadeiramente é. Por isso, no reino, os mais capacitados não são os mais confortáveis, são os mais quebrados. Olhe para José. Antes de governar o Egito, foi jogado num poço, vendido como escravo, caluniado, preso injustamente. Mas a dor o treinou para carregar autoridade sem vingança. Olhe para Ana. Antes de gerar Samuel, foi humilhada e provocada continuamente. Mas a dor a ensinou a clamar com intensidade, que tocou o céu. Olhe para Jeremias, Ezequiel, Paulo. Todos grandes em espírito, todos marcados pela dor, porque Deus não capacita para conforto, Ele capacita para propósito. E o propósito é pesado demais para ser sustentado por quem nunca foi treinado pela dor. A dor ensina a esperar, a depender, a discernir. Ela nos desarma da pressa, da vaidade, do orgulho e nos entrega maturidade, profundidade e sensibilidade espiritual. A dor também separa.
Ela filtra o que é superficial. Quando você está sofrendo, os falsos se afastam e os verdadeiros se revelam. E no campo espiritual, isso é ainda mais profundo. É na dor que você entende quem caminha com Deus e quem apenas fala sobre Ele. Porque quem carrega uma dor legítima desenvolve empatia, autoridade e compaixão. Fala menos, ora mais, julga menos, acolhe mais. Ensina com o olhar, cura com o abraço, intercede com lágrimas. Deus permite a dor para que você não se torne um capacitado orgulhoso, mas um escolhido sensível. Porque a unção que transforma pessoas não nasce em ambientes leves, nasce em câmaras de guerra interior. Nunca despreze sua dor. Ela está construindo algo em você que nenhum curso pode produzir. Ela está cavando poços profundos no seu espírito para que o fluir de Deus seja contínuo. A dor gera quebrantamento e o quebrantamento atrai o céu. Deus está mais próximo dos que choram do que dos que discursam. No livro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A dor te torna contrito, e o contrito se torna morada de Deus. Por isso, não fuja do processo, não corra do treinamento. Cada lágrima está regando uma capacitação invisível. Cada cicatriz está abrindo espaço para uma autoridade que não será copiada. A dor não é o fim, ela é a porta. A unção verdadeira não é entregue de forma aleatória, ela é precedida por provas. Deus não unge por simpatia, Ele unge por fidelidade comprovada. E essa fidelidade só é revelada em meio a testes, provações silenciosas, solitárias, às vezes humilhantes. Antes de derramar azeite sobre a sua cabeça, o céu precisa testar seu coração. Porque a unção que vem de Deus não é ornamento espiritual. É peso, é responsabilidade, é missão. Quem carrega unção sem ter sido testado, corre o risco de se perder em si mesmo. Mas quem passa pelos testes com o coração íntegro, recebe autoridade que o inferno não pode confrontar. Os testes não servem para Deus descobrir algo sobre você. Servem para você descobrir até onde está disposto a obedecer, mesmo sem recompensa imediata. Os testes vêm de várias formas: portas que se fecham, pessoas que traem, promessas que parecem esquecidas, injustiças que doem mais do que o esperado. Às vezes o teste é o silêncio, às vezes é a demora, às vezes é o esquecimento. Mas em todos os casos, Deus está observando como você reage quando ninguém te vê, porque a verdadeira capacitação acontece no invisível. Não é sobre o que você faz no púlpito, é sobre o que você sustenta no secreto. Davi foi ungido quando ninguém esperava, mas só se sentou no trono depois de anos sendo testado no anonimato, fugindo, se escondendo, chorando. Porque antes de usar uma pessoa em público, Deus a aprova no deserto, na caverna, na luta interna que só Ele enxerga. Os testes não anulam o chamado, eles o confirmam. E quanto maior o chamado, mais intensos serão os testes. Porque Deus precisa ter certeza de que você não vai se corromper com o sucesso, não vai se vingar com a autoridade, não vai se perder com os elogios. Os testes tratam a alma antes que a unção a inflame. Eles arrancam o orgulho, domam o ego, disciplinam o espírito. E quando você é aprovado, não sai apenas com uma unção, sai com um coração alinhado ao céu. Porque o objetivo de Deus nunca foi só te usar. Foi te moldar para que o uso dele através de você não destrua você por dentro. A unção é poderosa, mas ela precisa ser carregada em vasos quebrantados. E é isso que os testes produzem. Não tenha vergonha de estar sendo testado. Não se compare com quem já está fluindo. Você não sabe o que essa pessoa passou e também não sabe o que ela ainda vai enfrentar. Cada jornada é única, cada fornalha tem um tempo, cada coração tem um ritmo. Mas uma coisa é certa:
Ninguém carrega unção verdadeira sem ter passado por provas reais. É o teste que sela o envio. É o teste que valida a capacitação. É o teste que depura o interior. O azeite mais puro é o que passa pela prensa. E os escolhidos mais maduros são os que aceitaram ser moldados antes de serem exaltados. Então persevere, resista, continue fiel mesmo que tudo grite para você desistir. Porque a unção verdadeira está do outro lado do teste. Sempre que Deus escolhe alguém, o inferno se levanta com vozes. Vozes que sussurram dúvida, gritam acusação, espalham mentira e tentam abafar o som do chamado. Essas vozes vêm de fora e de dentro. Vêm de pessoas próximas, de líderes frustrados, de familiares inseguros, mas também vêm da mente, da culpa, do passado, porque o objetivo do inimigo não é tirar sua fé de uma vez, é miná-la aos poucos. Com palavras sutis, com comparações destrutivas, com lembranças distorcidas, ele tenta convencer você de que Deus errou ao te chamar. E se você não estiver firmado no que ouviu do céu, será silenciado pelas vozes da terra. Por isso, é urgente discernir quais vozes merecem espaço e quais precisam ser expulsas da alma. Foi assim com Neemias. Enquanto ele reconstruía os muros de Jerusalém, vozes se levantaram tentando fazê-lo descer do muro, desacreditar sua missão, duvidar de sua capacidade. Mas ele respondeu com firmeza: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Foi assim com Elias, quando uma ameaça de Jezabel fez o profeta poderoso querer morrer. Foi assim com Jesus, quando os fariseus o acusaram, quando Pedro tentou desviá-lo da cruz, quando zombaram dele na cruz dizendo: salva-te a ti mesmo. A missão de Deus sempre será cercada por vozes que tentam parar o propósito. Mas quem foi escolhido precisa aprender a silenciar o ambiente para ouvir o céu. Porque a voz de Deus nunca confunde, ela fortalece. Nunca acusa, ela confirma. Nunca pressiona, ela guia. As vozes que tentam calar o escolhido quase sempre têm aparência de autoridade. Às vezes são conselhos sábios que querem proteger, mas bloqueiam a fé. Às vezes são comentários maldosos disfarçados de preocupação. Às vezes é a própria mente dizendo: você não é bom o bastante, ninguém vai te ouvir, você vai fracassar. Mas todas essas vozes têm uma raiz em comum: medo. E o medo é o maior inimigo da fé. O medo paralisa, retrai, sabota. E é por isso que a palavra de Deus precisa ser o alicerce da sua mente. Não se vence vozes apenas com força de vontade, se vence com a verdade. Está escrito no livro de João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Se você foi escolhido, aprenda a reconhecer e seguir só a voz que te chamou. Não tente responder todas as vozes. Não tente se justificar para quem não foi chamado com você. Quem não viu o que você viu nunca vai entender o que você carrega. E tudo bem. O propósito não precisa de plateia. Ele só precisa de fidelidade. Se você parar a cada crítica, nunca vai construir o que Deus te mandou levantar. O segredo dos que avançam não é a ausência de oposição, é foco, é saber que o som do céu é mais alto que o barulho da terra, que a voz do Espírito tem mais peso que a opinião humana, e que no fim não será a voz do povo que vai julgar sua história, será a voz de Deus. Por isso, cale o mundo se for preciso, mas não cale sua obediência, porque quem foi chamado para transformar não pode ser calado por quem não foi chamado para entender. Toda vez que Deus levanta alguém, o inferno entra em pânico, porque onde há propósito, há ameaça ao reino das trevas. Onde há unção, há confronto. Onde há chamado verdadeiro, haverá guerra. Mas aqui está a promessa.
O inferno pode tentar, mas não consegue. Pode rugir, mas não toca. Pode ameaçar, mas não derruba. Porque quem Deus levanta carrega uma blindagem invisível, não feita de aço, mas de promessa. Não feita de força humana, mas de aliança eterna. O escolhido pode até balançar, pode até cair de joelhos, mas não permanece prostrado, porque o que o sustenta não é o que ele sente, é o que Deus falou. E o que Deus fala, ele cumpre. O inferno não pode cancelar o que o céu já decretou. Foi assim com Jó. Deus permitiu que o inimigo tocasse em tudo: filhos, saúde, riquezas. Mas a essência de Jó estava guardada. Porque quando Deus levanta alguém, ele não apenas entrega a missão, ele cerca por trás e por diante. Foi assim com Paulo, que mesmo preso, açoitado, apedrejado, nunca deixou de cumprir seu propósito. Porque a prisão pode cercar o corpo, mas não consegue parar a palavra que habita no espírito. Foi assim com Pedro, que mesmo perseguido não calou sua fé. Foi assim com Jesus, que foi até a cruz porque sabia que ninguém tirava sua vida. Ele a entregava. E se o inferno pensou que a cruz era o fim, não entendeu que a cruz era o início do plano. O inferno usa armas previsíveis: medo, perseguição, calúnia, cansaço, distrações, escândalos, culpa. Mas nenhuma dessas armas pode prevalecer contra alguém que sabe quem é em Deus. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17: Toda arma forjada contra ti não prosperará. Isso não significa que as armas não virão. Significa que elas não vão funcionar. Porque o que Deus planta, o diabo não arranca. O que Deus unge, o inferno não mancha. O que Deus inicia, ninguém pode parar. E quanto mais o inimigo tenta derrubar um escolhido, mais Deus o fortalece. Porque a força não vem do exterior, vem da raiz. E a raiz do escolhido está cravada em promessas que não podem ser removidas. Não se assuste com os ataques. Eles são parte do pacote, mas não tema. Deus já escreveu o final da sua história. E é vitória, é plenitude, é cumprimento. Cada lágrima será colhida, cada luta será recompensada, cada afronta será usada como degrau. Deus está usando até o levante do inferno para te levar mais fundo, mais alto, mais perto dele. Porque no reino os ataques não te param, te promovem. E quando tudo parecer desabar, lembre-se, você não está sozinho. O mesmo Deus que te chamou é o Deus que te guarda. E se Ele te levantou, é porque Ele mesmo vai te sustentar. Não importa quem tenta te derrubar, importa quem te colocou de pé, e Ele prometeu que estaria contigo até o fim. A comparação é um veneno silencioso. Ela entra no coração sem fazer barulho, mas vai minando a confiança, corroendo a identidade e sabotando o propósito. Quando você começa a olhar demais para os capacitados, para quem parece estar mais pronto, mais longe, mais bem-sucedido, começa a se esquecer do processo que Deus está construindo em você. E o reino de Deus nunca foi sobre velocidade, e sim sobre fidelidade. Deus não está interessado em quem chegou primeiro. Ele está investindo em quem não desistiu no caminho. A comparação é uma armadilha que nos faz admirar a colheita alheia, mas ignorar o nosso solo. Nos faz desejar o brilho dos outros, mas desvalorizar o que está nas nossas mãos. E enquanto olhamos para fora, deixamos de regar o que Deus plantou dentro. Foi a comparação que fez Saul enlouquecer. Quando ouviu o povo cantar que Davi matava mais do que ele, sua insegurança se transformou em perseguição. Saul tinha posição, mas perdeu a paz. Tinha coroa, mas perdeu o coração. Porque quem vive comparando nunca está satisfeito, mesmo que esteja no trono. Foi também a comparação que fez Pedro questionar o chamado de João. Depois de receber uma revelação direta de Jesus sobre seu próprio futuro, ele ainda perguntou: "E quanto a ele?" E Jesus respondeu de forma direta:
Se eu quiser que ele fique até que eu volte, o que te importa? Segue-me tu. Em outras palavras, cuide do seu caminho, não viva medindo os passos dos outros, porque no reino cada jornada tem seu ritmo, seu tempo, seu trato, e Deus não repete processos, ele personaliza destinos. A comparação destrói a gratidão. Ela te faz esquecer de onde Deus te tirou, faz você desprezar as pequenas vitórias, faz parecer que está atrasado, quando na verdade está exatamente no lugar certo da vontade de Deus. Porque não existe atraso no plano de quem serve a um Deus eterno. Existe formação, existe lapidação, existe preparo. E tudo isso leva tempo. O tempo que Deus determinou para você não é o mesmo que ele determinou para outro. Por isso, pare de medir sua vida com a régua dos outros. Pare de seguir o chamado alheio como se fosse seu. E, principalmente, pare de achar que Deus está mais com eles do que com você. O fato de alguém estar no palco hoje não significa que Deus o ama mais. Apenas que esse é o tempo dele. O seu também vai chegar. Mas primeiro, ele quer te ver fiel na caverna, no secreto, no bastidor. Olhar para os capacitados só faz sentido se for para aprender, se inspirar, honrar, nunca para se diminuir. Porque o mesmo Deus que os chamou é o Deus que te chamou. A porção que ele derramou sobre eles não diminui a porção que tem para você. No reino não existe escassez, existe propósito. E o seu propósito é único. Não se compare, se complete. Sirva com alegria onde está. Entregue o melhor com o que tem. Deus não está pedindo perfeição, está pedindo rendição. E quando você parar de olhar para o lado e começar a olhar para o alto, vai perceber que a capacitação que tanto espera já começou. Ela se revela à medida que você caminha de olhos fixos nele e não em quem está ao seu redor. No reino de Deus, o que impressiona os homens não comove o céu. Enquanto o mundo se encanta com performance, aparência e números, Deus continua sondando o que ninguém vê, o coração. Está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Isso muda tudo. Porque a capacitação que Deus derrama não se baseia em currículo, palco, aplauso ou eloquência. Ela é entregue àqueles cujo coração está alinhado com a sua vontade. Você pode cantar como anjo, pregar como profeta, liderar com carisma, mas se o seu coração estiver distante, nada disso terá valor eterno. Deus não busca artistas espirituais. Ele busca amigos, servos, filhos, gente que ama mais a presença do que a plataforma, que prefere agradá-lo no secreto do que ser celebrado em público. A performance pode emocionar multidões, mas só o coração quebrantado atrai a glória. Foi por isso que Deus rejeitou Saul, mesmo sendo rei, bonito, influente. Ele fazia sacrifícios, mas sem obediência. Agia, mas sem ouvir. Executava, mas não se quebrava. E quando Deus olha para isso, ele diz: já escolhi outro, segundo o meu coração. Esse outro era Davi, um menino esquecido sem currículo de guerra, mas com um coração completamente entregue. Davi errou sim, mas seu coração permanecia contrito. Por isso Deus o levantou, porque no reino não é sobre nunca falhar, é sobre ter um coração que se arrepende, que volta, que reconhece, que não endurece. Esse tipo de coração é campo fértil para a capacitação divina. A performance pode até abrir portas, mas só o coração puro sustenta o propósito. Deus conhece intenções, ele lê pensamentos, sonda motivações, pesa atitudes. Nada escapa ao seu olhar. E ele prefere um servo sincero, ainda em formação, do que um líder polido, mas cheio de vaidade. É no coração que a verdadeira capacitação começa. Não é nos dons, é no caráter. Não é no talento, é na essência. O coração é o trono onde Deus se assenta. E se o coração estiver cheio de orgulho, ele não entra. Por isso, antes de pedir dons, peça purificação.
Antes de pedir crescimento, peça profundidade. Antes de buscar visibilidade, busque intimidade. Porque quanto mais profundo for o seu coração, mais alto Deus pode te levar. Você pode não ter o brilho que o mundo espera, mas se tiver um coração sincero, Deus vai te capacitar de forma que ninguém vai entender. Porque o coração é a chave que abre os céus. E se ele encontrar verdade, humildade, fome e reverência dentro de você, ele mesmo vai te treinar, te posicionar e te usar. A capacitação que vem do céu não é para quem se exibe, é para quem se esvazia. E Deus não derrama sobre corações cheios de si, mas sobre os que dizem: Senhor, eu não sei, mas confio, eu não posso, mas me entrego. Esse é o tipo de coração que carrega unção verdadeira, porque já entendeu que tudo vem dele, passa por ele e volta para ele. E esse tipo de coração o mundo pode até ignorar, mas o céu jamais. Deus nunca exigiu que alguém começasse pronto. O ponto de partida do chamado é quase sempre marcado por incerteza, fraqueza, medo e limitação. Mas é no caminho que ele molda, ensina, fortalece e transforma. A capacitação de Deus é progressiva, intencional e acontece em movimento. É enquanto você vai que ele revela. É enquanto você serve que ele unge. É enquanto você obedece que ele entrega os recursos. Por isso, quem espera se sentir totalmente preparado antes de começar, acaba estagnado. Porque no reino, o caminho da capacitação é a jornada da obediência. Só aprende quem se dispõe, só cresce quem se move. Só vê o impossível quem decide sair da zona de conforto e dar o primeiro passo mesmo tremendo. Foi assim com os discípulos. Eles não começaram cheios de sabedoria, mas cheios de dúvidas. Não começaram fortes, mas frágeis. Não começaram confiantes, mas confusos. No entanto, eles disseram sim. E foi esse sim que abriu as portas para uma capacitação que nenhum treinamento humano poderia oferecer. Jesus os chamou para segui-lo. E no caminho, ele os ensinou a orar, a expulsar demônios, a multiplicar pães, a curar enfermos, a pregar com autoridade. A capacitação veio conforme eles obedeciam. Não foi um pacote pronto entregue no início. Foi um processo contínuo, dinâmico, divino, e assim continua sendo. Deus chama você como está, mas não te deixa como está. Ele te aperfeiçoa no meio do caminho. Muitos vivem presos ao medo de não estar à altura, de não saber o suficiente, de não ter os recursos. Mas esses medos são mentirosos. Porque Deus não te chamou para fazer sozinho. Ele te chamou para fazer com Ele. A capacitação que Ele dá não é apenas técnica, é espiritual. É presença, é favor, é discernimento, é graça para ir além do que você poderia por si mesmo. E essa capacitação não vem de uma vez, vem gota a gota, vem passo a passo. Vem conforme a fé cresce, conforme a fidelidade se prova, conforme o coração se alinha. Deus ama ver seus filhos crescendo no caminho, porque cada avanço, cada superação, cada nova etapa é um testemunho vivo de que foi Ele quem fez. O ponto de partida pode parecer pequeno, mas não define o seu destino. Deus tem prazer em usar começos improváveis para gerar finais extraordinários. A questão não é de onde você veio, é para onde Ele está te levando. E se você estiver disposto a andar com Ele, Ele vai te transformar no caminho. Foi assim com Moisés, que começou com medo e terminou como o libertador de uma nação. Foi assim com Gideão, que começou escondido e terminou como líder de um exército. Foi assim com Pedro, que começou impulsivo e terminou como apóstolo firme. E será assim com você. O seu sim coloca os pés na estrada, e o céu garante que cada passo terá propósito. Não espere a capacitação para começar. Comece e você verá a capacitação se manifestar. Todo escolhido carrega cicatrizes.
E essas cicatrizes não são sinal de derrota, são testemunhos vivos da graça de Deus em ação. Cada marca que você carrega no espírito, cada ferida que foi curada, cada dor que virou memória, tudo isso não é desperdício, é bagagem. No reino, as cicatrizes dos que permaneceram são mais valiosas do que os troféus dos que desistiram, porque elas não enfeitam. Elas revelam que você lutou, chorou, caiu, mas foi sustentado. Revelam que a graça de Deus não te poupou do fogo, mas te preservou dentro dele. Revelam que você sangrou, mas não morreu. Que você foi atingido, mas não anulado. Que você foi ferido, mas não esquecido. As cicatrizes contam histórias que os livros não registram, mas que o céu honra. Foi com cicatrizes que Jacó caminhou após lutar com Deus. Ele saiu mancando, mas saiu marcado por uma identidade nova. Nunca mais foi o mesmo. Foi com cicatrizes na alma que Ana orou no templo, depois de anos de humilhação, e se tornou mãe do profeta Samuel. Foi com cicatrizes profundas que Paulo escreveu suas cartas, depois de naufrágios, prisões e apedrejamentos. E foi com cicatrizes nas mãos e nos pés que Jesus ressuscitou. Ele poderia ter removido as marcas da cruz, mas escolheu mantê-las, porque elas não representavam dor, representavam redenção. Cada cicatriz era uma prova do amor que venceu, do plano que se cumpriu, da graça que triunfou. E com você não será diferente. Suas cicatrizes são marcas de que Deus passou por ali. Muitos querem esconder suas cicatrizes, com medo do julgamento, da rejeição, da incompreensão. Mas quem foi curado por Deus precisa entender que sua história não é motivo de vergonha. É ponte para curar outros. Suas dores vencidas são sementes de restauração para quem ainda está sangrando. Suas quedas superadas são mapas para quem está perdido. Suas lutas vencidas são confirmações de que Deus capacita, sim, aqueles que dizem, eis-me aqui. Você não é a sua ferida, você é o milagre que aconteceu depois dela. E se hoje você carrega cicatrizes, é porque sobreviveu a batalhas que outros não suportariam. Isso é graça, isso é unção, isso é autoridade espiritual que não se compra, não se finge, não se simula, se vive. As cicatrizes não doem mais, mas continuam falando. Elas gritam para o mundo, Deus me levantou. Elas são o selo de que você foi até o fim, de que enfrentou a tempestade, atravessou o vale, encarou o deserto e não só sobreviveu, floresceu. Porque a graça de Deus não apenas salva, ela sustenta. Ela cura, restaura e transforma feridas em ferramentas. Quando você entrega suas cicatrizes para Deus, Ele as usa para tocar onde remédio nenhum chega. A sua história tem um poder que você ainda não dimensionou. Por isso, não apague o que te formou. Não negue o que te construiu. Suas cicatrizes são marcas de uma graça que não falhou. E cada uma delas prova que, mesmo quebrado, você foi capacitado. O maior erro de muitos que são chamados é achar que o chamado é sobre eles. Mas o verdadeiro propósito nunca gira em torno do escolhido. Gira em torno de quem o escolheu. Deus não levanta pessoas para que sejam glorificadas, admiradas ou endeusadas. Deus levanta pessoas para que Ele mesmo seja revelado por meio delas. Quando Ele te chama, Ele não está dizendo tudo depende de você. Ele está dizendo, eu quero te usar para algo que vai além de você. O chamado é um canal, não um fim. Você é o vaso, não o conteúdo. É a ponte, não o destino. A capacitação que Deus derrama é para servir, não para exibir. E quanto mais cedo você entender isso, mais livre será para carregar o peso da missão sem se perder no peso da vaidade. Moisés foi chamado para libertar um povo, mas nunca foi sobre ele. Foi sobre o clamor de uma nação. Esther foi colocada no palácio, mas não para desfrutar o luxo. Foi para salvar o seu povo. José se tornou governador do Egito, mas não por causa do seu talento.
Foi por causa da fome que estava por vir. Paulo foi cheio de revelações, mas sempre dizia: não sou eu, mas a graça de Deus comigo. O padrão se repete. Deus levanta pessoas para alcançar outras. O chamado nunca termina em si mesmo. E por isso, quem entende isso para de buscar reconhecimento e começa a buscar relevância espiritual. Porque a relevância que importa não é a que brilha nos holofotes, mas a que deixa marcas eternas na vida dos outros. Não é sobre o seu nome, é sobre o nome dele. Não é sobre sua história, é sobre o testemunho dele através da sua história. Você pode até ser o instrumento, mas é ele quem toca a música. Você pode até ser a flecha, mas é ele quem define o alvo. A capacitação que vem do céu não se manifesta para alimentar egos, mas para cumprir propósitos. É por isso que Deus escolhe os improváveis, porque eles sabem que tudo o que tem vem dele. E esse reconhecimento profundo gera humildade, dependência e obediência. Quando você entende que o chamado não é sobre você, você para de se defender, de competir, de se comparar. Você começa a servir, a amar, a ofertar sua vida como canal de algo maior do que sua biografia. Você é parte de um plano eterno. E a beleza disso é que, mesmo sendo pó, Deus decidiu te usar. Mesmo com suas limitações, Ele te confiou uma missão. Isso é graça. Isso é misericórdia. E isso precisa gerar em você não orgulho, mas reverência. O maior privilégio da vida não é ser capacitado, é ser instrumento nas mãos do Deus que capacita. Porque no fim, quando tudo passar, não serão os aplausos que permanecerão. Serão as vidas alcançadas, os corações tocados, os frutos gerados. E tudo isso será resultado de um coração que entendeu: não é sobre mim, é sobre Ele. Quando essa verdade te dominar, a capacitação fluirá como rio, porque Deus sempre investe em quem sabe que a glória é toda dele. A capacitação verdadeira não vem de sistemas, métodos ou técnicas humanas. Ela vem do Espírito Santo. Ele é o treinador divino, o mestre silencioso, o conselheiro fiel que caminha ao lado dos escolhidos. Enquanto o mundo treina com fórmulas, o Espírito treina com comunhão. Enquanto os homens ensinam com livros, ele ensina com revelação. Enquanto os outros cobram resultados, ele constrói raízes. O Espírito Santo não apenas te dá dons, ele te ensina como usá-los. Não apenas te revela verdades, ele te forma para vivê-las. E é por isso que ninguém pode substituir sua presença na vida do escolhido. Sem ele há esforço, com ele há unção, sem ele há peso, com ele há leveza, sem ele há performance, com ele há transformação. Foi o Espírito que capacitou Moisés com sabedoria para liderar. Foi o Espírito que veio sobre Gideão, transformando um homem medroso em general. Foi o Espírito que encheu Bezalel para construir o tabernáculo com excelência. E foi o Espírito que desceu como fogo sobre os discípulos, no Pentecostes, transformando pescadores simples em colunas da igreja. A história dos escolhidos é marcada por esse poder invisível que muda tudo. E a boa notícia é que esse Espírito ainda está disponível hoje. Ainda fala, ainda direciona, ainda consola, ainda levanta. Ele é o combustível de quem foi chamado. Ele é o mapa, o sustento, o selo e a força. Tudo o que você precisa para cumprir sua missão está na presença dele. O Espírito Santo não impõe, ele convida, não grita, ele sussurra, não força, ele convence. Mas quando você decide segui-lo, sua vida entra em outra dimensão. Você começa a enxergar com os olhos de Deus, a ouvir com sensibilidade, a discernir com clareza. Ele te mostra o que não está nos livros. Ele te corrige com amor. Ele te adverte com firmeza. Ele te fortalece quando ninguém mais entende o que você está enfrentando. E quando você acha que vai desistir, ele sopra vida de novo.
porque Ele conhece sua estrutura. Ele sabe exatamente onde tocar. O Espírito Santo não apenas te treina, Ele te transforma enquanto te prepara. Ele não te leva apenas a fazer, Ele te forma para ser. Ser treinado pelo Espírito é aceitar ser moldado todos os dias. É viver em constante aprendizado. É entender que por mais que você avance, ainda há mais para aprender. É manter o coração ensinável. É se submeter mesmo quando dói. Porque Ele não está te preparando para aplausos, está te formando para resistir quando o palco estiver vazio. Ele te conhece melhor que você mesmo. Sabe onde você é forte e onde ainda precisa ser tratado. E se você permitir, Ele vai fazer uma obra tão profunda que até o inferno vai saber que você não está sozinho. A verdadeira capacitação vem dele. E quanto mais você se render, mais claro será o seu chamado, mais firme será a sua caminhada, mais leve será o fardo. Porque quando o Espírito é o treinador, a jornada se transforma em um caminho de glória. Deus nunca inicia algo para abandonar no meio. Tudo o que Ele começa, Ele sustenta. Tudo o que Ele sustenta, Ele conclui. E tudo o que Ele conclui, Ele glorifica com sua assinatura. A capacitação divina não é apenas para o início do chamado. Ela acompanha o processo até o fim. Ele não apenas dá o primeiro passo contigo, Ele caminha junto até o último. Está escrito no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa promessa é um alicerce inabalável para todo escolhido. Mesmo quando as forças humanas falham, mesmo quando os cenários mudam, mesmo quando o medo grita mais alto que a fé, a obra continua. Porque quem a iniciou foi Deus, e Ele não conhece abandono. Muitas vezes, no meio do processo, somos tentados a acreditar que Deus nos deixou, que o silêncio dele significa desistência, que os atrasos são sinais de rejeição. Mas isso é mentira. O silêncio dele ensina, a demora dele amadurece, e até as pausas fazem parte do plano. Deus sabe exatamente onde está te levando. E se Ele começou algo em você, é porque já viu o final. Ele não improvisa, Ele dirige, não experimenta, Ele determina, não depende de circunstâncias, Ele governa sobre todas elas. A obra que Ele começou em você pode ter sofrido ataques, pode ter enfrentado tempestades, pode ter sido desacreditada por muitos. Mas se foi Ele quem começou, nem o tempo, nem as pessoas, nem o inferno podem impedir que se cumpra. Deus sustenta a obra com fidelidade. Mesmo quando você vacila, Ele permanece firme. Mesmo quando você cai, Ele te levanta. Mesmo quando você se sente incapaz, Ele te capacita outra vez. Porque Ele conhece suas limitações e ainda assim te escolheu. A capacitação de Deus não depende da sua performance constante, mas da fidelidade dele em completar o que começou. Ele não te chamou para te deixar pelo caminho. Ele não te ungiu para depois recuar. A unção que veio sobre você carrega um destino eterno. E ainda que tudo ao seu redor diga que é o fim, Deus está apenas escrevendo o próximo capítulo, porque para Ele os desertos são pontes. As dores são instrumentos, as quedas são reinícios, e os atrasos são alinhamentos. Você não precisa carregar essa obra com suas próprias mãos. Você não precisa sustentar um chamado na força do braço. Deus não te chamou para que você se esgote tentando dar conta de tudo. Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele é o início e o fim da sua história. Ele é o oleiro e você é o vaso. E se você permanecer disponível, humilde e firme, Ele vai continuar a obra até que ela reflita exatamente o que Ele planejou. Não desista porque está difícil. Não pare porque está lento. Deus não está com pressa, Ele está com propósito. E no tempo certo, você vai olhar para trás e entender que cada lágrima foi regada por uma graça que nunca falhou.
A obra vai terminar e será para a glória de Deus. No reino de Deus, os caminhos são diferentes. Aqui, quem quer subir precisa descer. Quem deseja ser exaltado precisa antes aprender a ser humilhado. Mas essa humilhação não é abandono, não é injustiça, não é castigo, é escola. Deus não joga ninguém no topo sem antes testar o coração no vale. Porque a altura do chamado exige profundidade de caráter. E só a humilhação tem poder para arrancar o orgulho, matar o ego, expor as intenções e fortalecer a raiz. É no chão que Deus forma os grandes. É na rejeição que Ele molda a dor da invisibilidade que Ele ensina o valor da dependência. Se você está passando por humilhações, saiba, o céu está te treinando, e quando o céu treina, é porque vai confiar algo que não pode ser sustentado por vaidade. A palavra deixa isso claro no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A exaltação de Deus nunca vem sem esse processo anterior de humilhação, porque quem não foi quebrado se perde no elogio. Quem não foi tratado se corrompe com a posição. E Deus, que conhece o coração, permite os rebaixamentos temporários para que você aprenda a permanecer de pé quando o favor dele se manifestar. José passou por isso. Foi traído, vendido, caluniado, esquecido. Mas em nenhum momento Deus o abandonou. Tudo fazia parte de um plano maior. A humilhação de hoje foi a plataforma da exaltação de amanhã. Quando o tempo chegou, ninguém pôde impedir. Porque quando Deus decide levantar alguém, nem as lembranças da prisão conseguem ofuscar o brilho da graça. A humilhação gera frutos que a facilidade nunca produziria. Ela produz empatia. Quem foi humilhado sabe como tratar os que sofrem. Ela gera compaixão. Quem foi esquecido não esquece os outros. Ela gera autoridade, porque quem permaneceu calado enquanto era ferido carrega uma unção que não se aprende, se vive. E é por isso que Deus permite. Não porque tem prazer em te ver sofrendo, mas porque Ele está te preparando para carregar algo maior do que a sua alma suportaria se não fosse tratada. A humilhação é um filtro. Os soberbos desistem nela. Os escolhidos são lapidados por ela. E no fim, é ela quem diferencia quem foi promovido por homens de quem foi levantado por Deus. Se você está sendo humilhado, desprezado, colocado de lado, ignorado, adore, sirva, permaneça, porque Deus está vendo. E a exaltação dele não é apenas visível, é irreversível. Quando ele te levanta, não há palavra contrária que derrube. Quando ele decide te honrar, não há voz que cale, não há sistema que bloqueie, não há inferno que impeça. Mas antes disso, ele precisa ver se você está pronto. E o teste é esse: como você reage quando tudo parece contrário. Como você se comporta quando ninguém te reconhece. Como está seu coração quando só existe o secreto. A forma como você lida com a humilhação define se você está pronto para carregar a exaltação sem se perder nela. Porque no fim, a promoção que vale é aquela que vem acompanhada de propósito. Em um mundo onde a performance é mais valorizada do que o caráter, muitos capacitados brilham por um tempo e depois caem. Porque talento pode colocar alguém no topo, mas só o propósito sustenta lá. Capacitação técnica, influência, carisma, aparência, tudo isso pode impressionar, mas não mantém. O que mantém é a raiz. E quem tem raiz é quem foi escolhido, não apenas treinado. Os capacitados muitas vezes se apoiam no que sabem. Os escolhidos se firmam em quem conhecem. E essa é a diferença que define destinos. Os capacitados podem ter multidões aplaudindo, mas os escolhidos têm o céu sustentando. E quando os ventos contrários sopram, os capacitados perdem o equilíbrio, mas os escolhidos permanecem de pé, porque a base deles não está nas circunstâncias, está na rocha. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Saul era capacitado, forte, imponente, rei,
mas caiu porque escolheu agradar o povo ao invés de obedecer a Deus. Já Davi era improvável, pequeno, pastor, mas permaneceu porque priorizou a presença, mesmo quando pecou. Sansão foi separado desde o ventre, mas se corrompeu porque confiou na própria força e ignorou a voz do Espírito. Já José, mesmo cercado por tentações, permaneceu fiel no oculto e foi exaltado no tempo certo. A diferença não está na habilidade, está na submissão. Está em quem reconhece: sozinho eu não posso, mas se Deus está comigo, eu vou até o fim. E o escolhido tem essa consciência. Ele sabe que foi chamado não por mérito, mas por misericórdia. E é isso que o faz depender até o último dia. A queda dos capacitados, muitas vezes, é sutil. Começa quando acham que já sabem tudo, quando trocam o secreto pelo palco, quando priorizam a aparência ao invés da essência, quando buscam resultados e esquecem da obediência. Mas o escolhido é diferente. Ele pode não ter a maior voz, o melhor dom, a maior eloquência, mas ele tem constância. Ele permanece mesmo sem aplausos. Ele serve mesmo sem visibilidade. Ele ora mesmo sem sentir. Porque ele sabe que o que o sustenta não são os dons, mas a presença. E quem é sustentado pela presença não vive de altos e baixos, vive de profundidade, não vive de emoção, vive de convicção. E essa convicção o mantém firme quando todos ao redor desmoronam. Deus não está à procura de mais capacitados. Ele está à procura de escolhidos dispostos a depender dele até o fim. Pessoas que, mesmo quando tudo desaba, permanecem com o coração alinhado. Que sabem que não foram chamadas para impressionar, mas para impactar. Que não vivem em função de visibilidade, mas de missão. Porque no final, quando o tempo passar e os holofotes se apagarem, só permanecerá quem foi edificado sobre a rocha. E essa rocha é Cristo. Os escolhidos não são perfeitos, mas são constantes. Não são os mais aclamados, mas são os mais firmes. E quando os capacitados caem, os escolhidos continuam. Porque a unção que os sustenta vem de cima, não de dentro. E o Deus que os levantou é o mesmo que os manterá de pé. O reino de Deus não compartilha glória. Toda a honra, todo o louvor, todo o reconhecimento pertencem unicamente a Ele. É por isso que Ele escolhe os improváveis, os quebrados, os ignorados, porque esses não têm de onde tirar glória para si. Deus escolhe aqueles que não têm do que se orgulhar, para que fique claro que foi a mão dele, e não a capacidade humana, que fez acontecer. Está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 28 e 29. E Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis do mundo, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Esse é o padrão divino. Deus não usa os que querem ser grandes. Ele usa os que querem torná-lo conhecido. Aqueles que não podem se gloriar são os que reconhecem diariamente. Foi Deus quem fez. Eles sabem que não chegaram onde estão por mérito, mas por graça. Que não conquistaram por força, mas por direção. Que não permanecem por estratégia, mas por misericórdia. São esses que carregam uma autoridade silenciosa, uma unção discreta, uma presença constante, porque eles não buscam aplausos, buscam agradar o coração do Pai. Eles não disputam posição, eles lavam os pés. Não se vangloriam em dons, se humilham diante da presença, e é nesses que Deus derrama mais. Porque Ele sabe que quando o favor dele se manifestar, eles não vão tocar na glória, vão se prostrar. Deus não divide o trono com ninguém. E por isso, antes de te capacitar publicamente, Ele te ensina a adorá-lo no secreto. Antes de te levantar diante de muitos, Ele te ensina a depender dele quando ninguém vê. Porque a verdadeira capacitação não é apenas técnica, é espiritual, é interior. É saber quem você é e principalmente saber quem Deus é.
É ter consciência de que você é só o vaso e que o poder pertence ao oleiro, que você é só a flecha e que a precisão vem do arqueiro, que você é só a voz e que a mensagem é dele. E quanto mais clara essa verdade estiver no seu espírito, mais preparado você estará para ser usado sem se corromper. A glória é de Deus, sempre foi, sempre será. E quanto mais ele se manifesta através de você, mais invisível você precisa se tornar. Não porque você não importa, mas porque a missão é maior do que a sua imagem. O escolhido que entende isso vive livre da vaidade, do peso da comparação, da escravidão da aprovação humana. Ele serve com alegria, obedece com paixão e entrega resultados que só podem ser explicados com uma frase: foi Deus. Esse é o maior testemunho que um escolhido pode deixar. Não é sobre si mesmo, é sobre o Deus que escolhe, capacita, sustenta e conclui. E é por isso que ele escolhe os que não podem se gloriar, porque no final toda a glória voltará para o único que é digno.